E que isso vai ser uma eterna fonte de frustração. A partir do momento que você acaba comparando a tua vida com a vida de quem está ali na rede social, às vezes mostrando só o lado bom, o lado glamouroso, e que às vezes nem existe, né? Essa pessoa vai acabar muitas vezes se frustrando, né, com a sua vida, achando que ela está muito aquém daquilo que ela deveria ser, enquanto que, na minha opinião, a nossa comparação ela deve ser sempre com nós mesmos. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos aqui novamente, né, com o Ítalo Fogaça, que é escritor, empreendedor e investidor, né? Mas hoje a gente vai dar ênfase para a parte escritor dele, né, Ítalo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro livro que o Ítalo escreveu, que é O Vício do Século. Como o celular e as redes sociais podem estar destruindo sua vida e seu futuro sem que você perceba. Tudo certo, Ítalo? Tudo certo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o teu primeiro livro. E antes da gente falar um pouco do conteúdo dele, queria saber o que te motivou a escrever o livro O Vício do Século. Ô Márcia, então, o que me levou a escrever o livro foi o fato de eu perceber o quanto as pessoas estavam investindo do seu tempo, despendendo do seu tempo com o celular, com o smartphone, com a internet como um todo, redes sociais e afins, né? Eu, como tu sabe, até muito pouco tempo atrás, acho que faz um mês que eu entrei aí para esse mundo online, né? Eu nunca tive nenhuma rede social, justamente porque eu sempre fui muito criterioso aonde eu invisto meu tempo. Então, eu percebia que as pessoas estavam cada vez mais mergulhando numa vida virtual e se desligando de uma vida real, né? Uhum. E isso fez eu refletir de uma forma que eu imaginei que eu poderia contribuir com as pessoas, com a sociedade, com a humanidade, fazendo um trabalho colocando o meu ponto de vista a respeito disso e também embasado em estudos científicos, que é o que eu trago no livro. Você leu, você pode comprovar, né? Pode confirmar que o livro está muito embasado em pesquisas também científicas, né? Que mostram como as pessoas estão hoje tão absortas, tão absorvidas pela tecnologia, pelo smartphone, ao ponto de que famílias não conversam mais no momento de uma comunhão familiar, como um almoço de domingo, né? Uhum. Se você vai num restaurante, tem 4 pessoas numa mesa, tá os 4 ali, o pai, a mãe e os 2 filhos, mergulhados na tela do celular, sem trocar uma palavra um com o outro, né? Uhum. Você sai para caminhar, às vezes, num local paradisíaco e você não tá vendo, sentindo, observando a natureza, o canto dos pássaros, o barulho do vento, O riacho. riacho, exatamente, Uhum. né? Porque você tá ali tão absorto naquela tela do teu smartphone que tudo o que se passa ao redor tu não consegue perceber, né? Então, O Vício do Século foi uma reflexão, além de outras temáticas sobre os relacionamentos, sobre o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, né? Até tem um capítulo nesse livro, eu escrevi um segundo agora que é só para pais de crianças e adolescentes tratando dessa temática, né? Logo vai ser lançado? Logo vai ser lançado, mostrando por que o celular ou um tablet é o pior presente que um pai pode dar para uma criança. E nesse livro, O Vício do Século, tem um capítulo que chama Sua Babá ao Celular, né? Como o celular, o smartphone tem assumido essa função de babá eletrônica, né? E prejudicando o desenvolvimento das crianças. Então, são 38 capítulos, né? Que tratam de diversas temáticas dentro desse tema, que é o vício em tecnologia, o tempo absurdo que nós passamos hoje com o smartphone em mãos, né? E chamando para uma reflexão que a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida é o nosso tempo, né? Não adianta eu ter todo o dinheiro do mundo, mas o médico falar para mim que eu tenho só mais um mês de vida, né? Então, o tempo é o que acaba sendo como ativo mais precioso na vida de uma pessoa, na minha opinião. Certo. Ô, Ítalo, e você escrevendo esse livro, fazendo as suas pesquisas e observando, né? Enfim, conversando com pessoas também, porque você conversou com outras pessoas a respeito das experiências negativas, porque na verdade você fala no livro a respeito do mau uso, né? Das redes sociais e da tecnologia. Isso tu já deixou claro também em outros vídeos, né? Isso, do que mau a gente uso, fez, do exatamente. mau uso. Que ele tem as vantagens, mas se você não souber usar... É bom pontuar e bem lembrado que você trouxe isso agora, porque eu não falo mal da tecnologia, eu falo mal do mau uso. Exatamente. E aí eu queria saber, assim... O que durante as tuas pesquisas e tal, né, e conversas com as pessoas,
né, para saber as experiências delas. O que mais te chocou? Você tem alguma experiência que você poderia nos relatar a respeito do que mais te chocou dentro dessa temática, né, de vício mesmo? A questão, Márcia, são várias coisas assim que me impactaram muito, né? Uhum. Essa questão, por exemplo, do vício hoje dos jovens, dos adolescentes em jogos, né? Tanto que te levou a escrever o segundo. Exatamente. Isso é uma coisa que me chocou bastante. O problema acabou se mostrando muito maior do que eu imaginava, né? Uhum. E eu vi que realmente isso tem destruído a vida de muitos adolescentes, de muitos jovens, né? Essa questão realmente do vício patológico em games, por exemplo, né? Uhum. E esses games, eles estão cada vez mais realísticos e construídos de uma forma cada vez mais viciantes, né? Então, as famílias, os pais, as mães, ou possivelmente as pessoas que vão ver esse vídeo nosso aqui e estiverem enfrentando esse problema em casa, vão poder se identificar muito com casos de adolescentes aí que deixam de fazer sua higiene pessoal, de frequentar a escola, de às vezes dormir, interagir, ou seja, é um prejuízo em várias esferas da vida em função de um vício, né? Uhum. Em algo que é construído realmente para liberar dopamina no cérebro e se tornar viciante, né? Esse foi uma das coisas que me chocou, esse problema do vício, né? Outra coisa também que me chamou muita atenção durante as minhas pesquisas, né? É o fato de que as pessoas elas estão numa comparação constante com a vida de outras pessoas e que isso vai ser uma eterna fonte de frustração, né? Uhum. A partir do momento que você acaba comparando a tua vida com a vida de quem está ali na rede social, às vezes mostrando só o lado bom, o lado glamuroso, e que às vezes nem existe, né? É uma coisa criada, né? O mundo da fantasia, que eu digo. Essa pessoa vai acabar muitas vezes se frustrando, né? Com a sua vida, achando que ela está muito aquém daquilo que ela deveria ser. Sim. Enquanto que, na minha opinião, a nossa comparação ela deve ser sempre com nós mesmos. Ou seja, eu amanhã serei um pouquinho melhor que hoje, depois de amanhã um pouquinho melhor do que ontem e assim do que amanhã e assim sucessivamente. Então, eu acredito que a gente deve sim nos inspirar em pessoas que estão acima da gente. Pô, aquela pessoa chegou naquela posição, naquele estágio, conquistou isso, conquistou aquilo, como é que eu posso chegar lá também? Ou atingir os meus objetivos também? Ou seja, eu ter aquilo como inspiração, mas não como comparação. Eu vejo que as redes sociais elas são muito cruéis nessa comparação, principalmente dos mais jovens, né? Que acabam tendo uma vida infeliz justamente porque ficam constantemente se comparando, né? E essa comparação não é salutar. Até eu me lembrei que a gente participou de uma live, não sei se você te lembra, no canal Slow Phone, e o Fabiano, né, que é um dos idealizadores do canal, ele falou uma coisa muito bacana. Um abraço pro Fabiano. Muito, muito legal. Ele falou que a gente compara Fabiano, pra Aline, pra todo o pessoal da Slow Phone. Slow Phone, eles trabalham, né, na verdade é um trabalho que eles têm a respeito de poluição magnética e eletromagnética e conscientização. Vício. Exatamente. E aí ele comentou, né, que a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro. Eu achei perfeita essa comparação que ele fez, né? Sim, foi perfeita, né? Porque a gente, assim, nos bastidores, nós temos problemas, nós somos feios. Feios não, mas a gente tem defeito, a gente tem, né? E a gente tem problema com a família, a gente tem nossos dias ruins, e aí a gente vai lá, olha alguém na rede social que só posta as maravilhas da sua vida, e a gente pensa que o cara que tá lá tem aquela vida 24 horas por dia. Exato. E, na verdade, ele não tem. Ele Nada também... mais mentiroso que isso. Da mesma forma que a gente, ele tem os problemas, eles têm, né, os problemas também no corpo, né, as suas insatisfações com a própria aparência e tudo mais, e gostaria de ter fazer outras coisas diferentes, enfim. E às vezes a gente se compara com essa pessoa que, assim como a gente, também é cheio de problema e cheio de defeito e tudo mais, né? Márcia, exatamente. Pegando um gancho nisso que você está falando e no que o Fabiano colocou, que também concordo com você, foi muito boa a colocação dele, que a gente compara os nossos bastidores com o palco das outras pessoas, né? Eu lembro que assim que eu lancei o Vício do Século, né, eu não tinha, então, rede social nenhuma. Como eu falei, as redes sociais minhas, elas são
coisa de um mês para trás, né? Sim. Então, eu tinha um rapaz que estava me ajudando, o Valério Dias. O Valério está num projeto muito bacana lá em São Paulo, com trabalho também na área de educação, de marketing digital, né? Numa linha que ele domina muito bem. E ele falou para mim o seguinte: Ítalo, vamos fazer um Instagram para você e vamos colocar aqui tuas fotos, que eu tinha feito algumas viagens, né? Mostrei para ele. Então, eu tinha fotos minha, por exemplo, andando no Mustang conversível em Miami, né? Eu tinha fotos em Nova York, em Dubai, em lugares que eu já estive, né? Não estou falando isso aqui para ostentar nem nada, mas apenas como um referencial. Sim. Para que a gente saia do mundo da fantasia e venha para o mundo da realidade, né? E ele falou, vamos colocar isso aqui no teu Instagram, que o teu Instagram vai fazer sucesso. Daí eu falei, não vamos fazer isso, Valério. E na época eu não fiz o Instagram, fiz agora em função do projeto. Do teu trabalho, né? Do nosso trabalho, dos cursos e tal, porque eu sempre tive o pensamento de que eu faria isso quando fosse para levar a minha mensagem a mais pessoas, né? Uma mensagem positiva. E eu lembro que na época eu coloquei para ele que eu não queria fazer aquilo justamente porque, primeiro, eu venho de uma família extremamente humilde. A minha vida toda foi de muita dificuldade e literalmente de sangue, suor e lágrimas. Que aquilo que eu tinha naquelas fotos, que realmente foram viagens que eu fiz, foram sonhos que eu realizei, mas foi depois de muitos anos de muita labuta e que o meu dia a dia não era aquilo dali. Sim. Então, não adiantava eu postar uma foto num Mustang em Miami, se a minha vida e o meu dia a dia era resolvendo problema de construção, problema na minha fábrica, máquina quebrada, funcionário que às vezes por um problema falta e tu tem que ir para uma máquina fazer o braçal para suprir, e às vezes problema com fornecedor que te promete uma mercadoria e te atrasa e atrasa todo um pedido, ou seja, era aquela tribulação diária que todos nós temos, né? Sim. E os problemas da família, ou seja, essa fomentação das redes sociais da vida perfeita é o que está deixando as pessoas infelizes, né? E eu penso que a gente deveria ter essa consciência de que as pessoas postam só a felicidade, né? Mas a vida real a gente sabe que é diferente. Então, na época, eu fui contra essa ideia de expor a minha vida dessa forma, porque eu entendia que as pessoas iam ter uma imagem da minha pessoa que não condizia com a realidade do meu dia a dia. Eu pude estar lá nesses lugares? Pude realizar esses sonhos? Pude. Mas que o meu dia a dia era batalhando e tomando choque todo dia, aqui, resolvendo problema todo dia, né? Então, se posso dar uma informação valiosa, é que a vida é muito mais do que aquilo que você vê na tela do smartphone, né? Verdade. A vida real é bem diferente, né? E uma mensagem que eu também gosto de dar, principalmente para as jovens mulheres, né? Porque eu acredito, assim, que são muito afetadas com celebridades lindas, maravilhosas e perfeitas, que ninguém é daquele jeito na vida real. Na vida real, né? Certeza. Todos nós temos olheira, todos nós temos espinha, todos nós temos um monte de... Porque eu acredito, assim, eu vejo, principalmente com as jovens, né, adolescentes, inclusive a gente já comentou algumas vezes a respeito daquele documentário na Netflix, O Dilema das Redes, que vai, né, muito ao encontro do teu conteúdo, né? Perfeito. Eu achei bem interessante, inclusive, quando eu li o teu livro, depois eu vi o documentário, que eu acho que foi depois. Então, assim, para você ver como a mensagem é importante, né, e como realmente é um problema bem sério se as pessoas não souberem como usar, né, se elas não tiverem consciência de como funciona, né, e como ele é altamente viciante, né, as redes sociais e a tecnologia. Tem os seus pontos positivos, mas se você não souber usar, né, se nós não soubermos usar, a gente tem uma chance muito grande de se tornar um viciado, né? Em tecnologia e rede social. Então, muitas pessoas estão dando essa mensagem, muitas pessoas estão engajadas, assim como você, em passar essa mensagem, né? Alertando dos perigos de a gente se tornar um viciado, né? Enfim. E aí eu me lembrei desse documentário, daquele trecho, né, da menina, que ela posta uma foto e aí ela... Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui, mas acho que pode, não tem problema. Claro, com certeza. E aí aí teve um comentário negativo falando das orelhas dela.
pronto, acabou com o dia dela, né? Ela já se sentiu super inferior e tal. Então, assim, eu lembro muito dessa cena, e porque eu vejo muitas jovens, né? Eu trabalho diretamente com jovens, porque eu tenho uma adolescente, eu sou muito amiga das amigas da minha filha e dela. Então, assim, às vezes eu vejo muito essa baixa autoestima fomentada pelas redes sociais, sabe? Então, assim, eu acredito que uma das mensagens, várias mensagens, inclusive eu queria citar outra situação aqui do teu livro, mas uma das mensagens é justamente essa, né? Ninguém é daquele jeito nas redes sociais, né? Ninguém é daquele jeito no Instagram. O Instagram é cheio de filtro, né? Então, se as jovens meninas, principalmente, estiverem vendo, né? É muito importante que elas entendam que ali é cheio de edição, né? Ninguém é perfeito na realidade, né? E outra parte que me chamou bastante a atenção aqui no teu livro, eu acho que era um chinês, né? Não sei se eu posso citar. Claro que sim. Que tu conta que... Tá na internet aí o caso amplamente divulgado. Então, o caso do chinês que vendeu um rim, né? Isso? Isso. E daí tu pode contar um pouquinho pra gente, então? Teve um jovem na China, teve a possibilidade de vender um rim por uma soma de dinheiro que era o equivalente mais ou menos a um iPhone de última geração. E o desejo do garoto de ter esse iPhone foi tão grande que ele se sujeitou a vender o próprio rim. Está relatado essa experiência aí num dos capítulos do livro. E ele, com esse dinheiro, daí pôde comprar o iPhone, lá, os equipamentos que ele queria. Mas, infelizmente, ele acabou pegando uma infecção no outro rim. E aí, como ele poderia viver bem com um só, mas aquele único que sobrou para ele acabou sendo comprometido, ele passou a ter que fazer hemodiálise e a depender do governo chinês para conseguir sobreviver. Então, isso sim, na minha opinião, é uma tragédia humana, né? Porque as pessoas se sujeitarem a esse tipo de coisa em função de uma tecnologia, né? É lógico que é um caso extremo, né? Um caso extremo, mas traz uma reflexão, né, do quanto a gente tem trocado a nossa vida pela tecnologia, né? E pegando um adendo também no que você falou aí das meninas e daquele exemplo que do dilema das redes, né? Até uma coincidência, porque depois que eu publiquei o livro, alguns meses depois, eu acredito, saiu o documentário, né? E o documentário veio muito corroborar com aquilo que eu escrevi. Inclusive, alguns exemplos que eu relato no livro por pesquisas também foram relatados no documentário. E eu pude ver nas minhas pesquisas, Márcia, uma influencer, né? Norte-americana, que tinha lá milhares de seguidores no Instagram, ela falando a rotina dela, né? Então, quando ela era um desabafo, né? Ela falando, as pessoas acreditam que a minha vida é essa que está no Instagram, mas o meu dia a dia é o seguinte, eu saio de casa, vou para um lugar paradisíaco, um lugar especial, faço milhares de fotos, fico o dia inteiro numa sobrecarga de uma sessão fotográfica, para depois dessas fotos feitas, eu vou para o estúdio, passo horas escolhendo as fotos e depois horas editando aquelas fotos para daí só depois disso publicá-las. Então, quer dizer, é todo um processo exaustivo, cansativo para passar uma imagem perfeita e que, na verdade, demanda muito tempo, muita energia, que não é possível, né? É como você falou, a vida real ela é diferente e é importante a gente separar isso na nossa mente, senão a gente acaba ficando mentalmente doente, né? Exatamente. Ô, Ítalo, tem bastante... esse livro teria muito assunto pra gente tratar. Tem bastante, tem. Mas a gente, né, tem um tempo limitado, enfim. E também é interessante, seria interessante você entrar no site do Ítalo, né? www.italofogaca.com.br, né? Ítalo Fogaça sem o cedilha.com.br. Lá tem mais informações a respeito desse livro, do próximo livro que logo vai ser lançado, que é 2, né, uma continuação desse aqui, mais voltado a pais de crianças e adolescentes, e também sobre os cursos, né, Ítalo? Quem tiver interesse em conhecer os cursos do Ítalo e tal. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o livro dele e todas mais informações sobre o Ítalo, procura ele lá nas redes sociais, certo? E não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e procurar lá no Instagram. O Ítalo agora tá lá, né, como ele falou, veio agora para as redes sociais para passar a mensagem dele, né? Em função do trabalho dele. E aí estão as vantagens, né? Porque como tu sempre diz, né? Se souber usar, é uma boa ferramenta. Mas tem que tomar bastante cuidado, né, Ítalo? Isso mesmo. Então tá, por hoje é isso. Mais alguma coisa gostaria de falar, Ítalo? É isso. Tá tudo certo? Então tá, vai lá no site do Ítalo e nas redes sociais, lá no Instagram, procurar.
certo? Lá tem bastante informação e você vai saber um pouquinho mais sobre o livro e os cursos e tudo mais, certo? Por hoje é isso, então, beijão e até a próxima.